Meu nome é Patrícia Nogueira, 42 anos. Professora de português no ensino médio faz 15. Moro no meu apartamento faz 8 anos. Terceiro andar, frente. Vista para uma praça que perde folha no inverno e fica cheia de novo em setembro. Escolhi esse apartamento por causa da praça. Queria uma janela com coisa viva do outro lado. Em 8 anos aprendi o apartamento de cor. A tubulação que canta quando o vizinho do quinto abre a torneira às 6 da manhã. A porta da escadaria que precisa de força para fechar. O elevador que demora 23 segundos do térreo. Por isso sei exatamente o que aconteceu quando o Sérgio mudou para o 302. O apartamento ao lado ficou vazio 11 meses depois que o seu Armando foi morar com a filha. Eu sentia a diferença, não o silêncio em si, mas a ausência específica dele. Seu Armando tossia às 22 horas, roncava suavemente, recebia a filha aos domingos. Esses sons faziam parte do ambiente como a tubulação e a escadaria. Quando sumiram, eu notei o buraco que deixaram. Em fevereiro do ano passado, o Sérgio mudou para o 302. Não vi a mudança acontecer. Soube por um arranhado de sofá pesado no piso de cerâmica numa quinta-feira à noite. No dia seguinte, passos de manhã. Adulto, passo firme. Não tentei apresentação. Vizinho que quer se apresentar, se apresenta. O que comecei a notar nas primeiras semanas não era o Sérgio em si. Era o que vinha com ele. O meu apartamento e o 302 são espelhados. O cômodo do meio do 302 fica do outro lado de uma parede específica, a parede a 40 centímetros da minha cabeceira. O Sérgio chegava sempre depois das 22 horas. Ouvia a sequência. Porta, corredor, passos virando à esquerda. Cômodo do meio. Silêncio. Nas primeiras semanas achei normal. Pessoa que trabalha até tarde, chega, dorme. Na terceira semana percebi que os passos paravam, mas ele não ia para o quarto. Ficava no cômodo do meio. Por horas. Em silêncio. Do outro lado da parede da minha cama. Na quarta semana fiquei acordada esperando. Ele chegou às 23. Ouvi a sequência e me deitei ouvindo o silêncio do outro lado. 40 minutos depois, adormeci. Mas antes de adormecer, no estado entre sono e vigília, em que a percepção fica estranha e o corpo pesa, ouvi uma coisa que acordei completamente e que passei os dias seguintes tentando explicar como sonho. Uma voz, baixíssima, do outro lado da parede. Não dava para entender as palavras, parecia um tipo de oração. Durou uns 20 minutos. Depois silêncio. Depois o som de passos indo para o quarto dele. Na semana seguinte aconteceu de novo. Na semana depois, de novo. Sempre no mesmo horário, sempre a mesma duração aproximada. Sempre o mesmo ritmo de voz que eu não conseguia ouvir com clareza. Tentei racionalizar. Ligação por viva voz em voz baixíssima. Leitura em voz alta. Mas havia alguma coisa no ritmo que não correspondia a nenhuma dessas explicações. Não era o ritmo de quem ouve e responde. Era o ritmo de quem fala numa direção só, sem pausa de escuta. Na sexta semana percebi que o som tinha uma direção. Era um som concentrado. Vinha de um ponto específico, próximo à minha parede. O lado da parede próximo à minha cabeça ficava levemente mais frio nas noites em que ele falava. Levantei às 3 da manhã numa quarta-feira e encostei a palma da mão na parede. Estava fria. Do outro lado, a voz continuava. Falei com a síndica. Pedi o nome do novo morador. Disse que queria saber para caso precisasse comunicar algo do condomínio. Nome, Sérgio. Profissão, analista de sistemas. Pagava em dia sem pendência. Normal em tudo que aparecia no papel. Mas havia uma coisa que a dona Selma disse quase de passagem, que eu não teria registrado se não estivesse prestando atenção. Ele tinha pedido, quando assinou o contrato, para saber qual era o histórico do apartamento. Se havia alguém que tinha morrido lá. Se havia ocorrência. A dona Selma disse que não sabia de nada, que o apartamento era tranquilo. Mas eu soube, naquele momento, que o Sérgio não estava no 302 por acaso. Estava procurando alguma coisa.
Na 8ª semana mudei a cama de posição. Me afastei da parede, minha cabeça a 2 metros de distância. Dormi melhor. Mas na noite seguinte, quando a voz começou do outro lado, aconteceu alguma coisa que não acontecia desde que eu tinha mudado a cama. Senti o frio, não na parede, no ar do quarto. Como se a temperatura tivesse caído uns 3, 4 graus em questão de minutos, sem razão de ventilação ou de sistema de ar-condicionado. Fiquei deitada com o edredom até o queixo ouvindo a voz do outro lado da parede. E pela primeira vez tive a sensação clara, que eu lembro até hoje, de que havia algo naquele cômodo além do Sérgio. Que ele não estava falando sozinho. O Sérgio foi embora numa segunda-feira de manhã, na 9ª semana. Eu saí para a escola e quando voltei à tarde o 302 estava vazio de novo. A dona Selma disse que ele tinha rescindido sem negociar, pago a multa, saído sem deixar endereço. Não perguntei o motivo. 2 dias depois, com o 302 vazio, entrei nele. A dona Selma tem chave mestra de todos os apartamentos. Expliquei que queria verificar se havia infiltração vindo do lado que estava afetando minha parede. Ela deixou eu ir sozinha. O apartamento estava limpo. O Sérgio não tinha deixado nada, sem móvel, sem caixa esquecida, sem rastro de ocupação, além do piso levemente marcado onde o sofá tinha ficado. Fui direto para o cômodo do meio. Era um quarto pequeno, sem janela. Paredes brancas. Piso de cerâmica, exceto na parede que dividia o 302 do meu apartamento. Na altura exata de onde ficava minha cabeceira, havia marcas. Não arranhões, não sujeira. Marcas de contato prolongado. Como se algo tivesse ficado encostado naquele ponto da parede por tempo suficiente para deixar impressão no reboco. 2 marcas verticais, paralelas, na altura e no espaçamento de 2 antebraços apoiados. Saí do apartamento, devolvi a chave para dona Selma, fui para casa. Não contei para ninguém por um longo tempo. O 302 foi alugado de novo alguns meses depois. Um casal jovem. Barulhento do jeito bom, música às vezes risada, o som de gente vivendo. Não sei quem o Sérgio estava procurando naquele cômodo. Não sei o que encontrou ou não encontrou. Não sei para quem falava de madrugada naquela voz baixa que eu ouvia sem entender as palavras. Mas na última noite antes de ele ir embora, a noite de domingo, aconteceu uma coisa. A voz parou de repente no meio de uma frase. E depois de uns 10 segundos de silêncio total, veio uma batida. Uma só. Na parede. Não foi o Sérgio batendo. Era do lado de cá. Era da minha parede para fora. Fiquei imóvel até o dia clarear. No dia seguinte ele foi embora. Até hoje não sei se ele encontrou o que estava procurando. Ou se o que estava procurando foi embora junto com ele. Meu nome é Roberto Farias, 36 anos. Analista de TI, home office 3 vezes por semana. Moro num sobrado alugado numa rua residencial, calçada larga, árvores antigas, o tipo de rua que as pessoas não saem mais porque é boa. Desde o home office o bairro virou ambiente de trabalho. Quando algo muda, eu noto. O vizinho do lado direito era o seu Benedito, 70 e poucos anos, aposentado, viúvo faz 4 anos. Aquela solidão específica de homem que passou a vida em casal e que ainda compra quantidade para 2 no mercado, ainda cozinha para 2, ainda abre o portão como quem espera alguém que não vem mais. Nos cumprimentávamos toda manhã. Amizade de calçada, cordial, regular, sem intimidade forçada. Suficiente. O Faruque era a extensão sonora da casa dele. Vira-lata pequeno, marrom, com uma escala de latidos que impressionava, como um cachorro consegue latir tanto. Numa segunda-feira de março, o Faruque parou de latir. No 3º dia de silêncio, fui bater na porta do seu Benedito. Ele atendeu devagar, joelho ruim no frio, mas estava bem. Camisa limpa, cabelo penteado. O Faruque tá bem? Ele está. Só mais quieto essa semana.
Aceitei. Animais ficam quietos às vezes. Mas no caminho de volta notei uma coisa que arquivei sem processar na hora. O seu Benedito não me olhou nos olhos quando respondeu. Olhou para o lado. Um desvio pequeno, rápido. O tipo que você faz quando a resposta que está dando não é mentira, mas também não é tudo. Na quinta-feira seguinte, ele me chamou da janela para ajudar com um problema elétrico. Lâmpada queimada no corredor. Entrei na casa dele pela primeira vez. A casa tinha memória de outra pessoa, cortinas com bordado que não são do tipo que homem escolhe sozinho. Organizador de remédio com letra cuidadosa que não era a dele. Foto com moldura de prata de 2 jovens numa festa de ano novo de que eu não saberia dizer a década. A dona Conceição ainda estava em tudo, mesmo 4 anos depois. Troquei a lâmpada em 2 minutos. Foi quando ouvi o Faruque. Não latido. Um som baixo vindo dos fundos da casa, o som de cachorro que está em alerta e segurando. Não dor. Vigilância. Há anos com cachorro, sei distinguir. O Faruque está nos fundos? Eu perguntei. Tá. Ficou quieto lá desde uns dias atrás, ele respondeu. Posso ver ele? Ele ficou pensando e respondeu. Tá fedendo um pouco lá. Problema de esgoto essa semana. Não tem problema. Cresci com cachorro, eu disse. Melhor não. Vou levar ele no veterinário amanhã. Ele respondeu. No caminho de volta fiquei pensando. Faruque em alerta silencioso nos fundos. Seu Benedito desviando o olhar na primeira vez e bloqueando o acesso na segunda. Um cheiro de esgoto que eu não tinha sentido da calçada. Era outra coisa. Naquela noite acordei às 2 da manhã sem motivo aparente. Fiquei deitado ouvindo a casa. E ouvi. Do lado do sobrado do seu Benedito, dos fundos, havia um som que levei um tempo para identificar. Não era o Faruque. Era mais baixo, mais irregular, não era de animal que eu conhecesse. Era quase vocalização humana, como gemido, como murmúrio, como alguém falando numa frequência esquisita. Durou uns 5 minutos. Depois silêncio. Depois o Faruque, baixíssimo, fazendo aquele som de alerta contido. Fiquei olhando para o teto até clarear. Na sexta-feira à noite, liguei para o Cláudio, o filho do seu Benedito. Tinha o número de uma vez que ele tinha precisado entrar pelo meu quintal, porque esqueceu a chave. Sem entrar em detalhe, disse que estava preocupado com o pai, que o Faruque estava quieto de um jeito incomum, que havia alguma movimentação nos fundos que eu não sabia explicar. O Cláudio foi no sábado de manhã. Voltou na minha porta no domingo à tarde. Quero agradecer, ele disse. E quero te contar o que achamos. Porque você merece saber o que está do lado da sua casa. Havia um homem morando no quartinho de ferramentas dos fundos. Parente distante, sobrinho neto da esposa falecida, com histórico de furto. Tinha entrado pela janela lateral com trava enferrujada. Vinha dormindo lá faz pelo menos 10 dias. O Faruque sabia desde o primeiro dia. Mas o Cláudio estava com uma expressão que não combinava com o relato de invasor encontrado e expulso. Era outra coisa. Tem mais? Eu perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento. O meu pai não queria contar isso, mas acho que você precisa saber porque mora do lado. Pode falar. O Henrique, esse é o nome do parente, ficou em estado de choque quando a gente abriu o quartinho. Não de ser pego, de outra coisa. Ele disse que não estava conseguindo dormir desde o segundo dia. Que de madrugada ouvia coisa do lado do quartinho. Sons. Que tentou ir embora 3 vezes e que não conseguia abrir a janela por onde tinha entrado. Travou? Eu perguntei. Não. Ele disse que chegava na janela e sentia que não conseguia atravessar. Como se tivesse alguma coisa que não deixava. Ficou 10 dias lá dentro sem conseguir sair. Fiquei olhando para o Cláudio. O quartinho dos fundos do seu Benedito ficava exatamente encostado na parede lateral do meu sobrado. Meu quarto ficava no 2º andar, mas os fundos da minha casa estavam a menos de 2 metros daquela janela. Os sons de madrugada que eu tinha ouvido, aquela vocalização baixa que não era humana nem animal do jeito que eu conhecia,
vinham do lado de lá dessa parede. Perguntei para o Cláudio o que o seu Benedito tinha dito sobre o quartinho. Meu pai disse que aquele quartinho sempre foi esquisito, que a minha mãe nunca deixava ele usar depois de escurecer, que ela dizia que o quartinho tinha dono e que o dono não gostava de visita à noite. Sua mãe faleceu quando? Perguntei. 4 anos atrás. E o parente entrou quando? 10 dias atrás. O Cláudio não disse mais nada. Não precisava. A janela do quartinho foi consertada. O Henrique foi posto para fora e o Cláudio instalou ferrolho interno. Na segunda-feira seguinte, o Faruque voltou a latir. Ouvi tudo isso do escritório, com a janela aberta, e senti um alívio. Perguntei para o seu Benedito, semanas depois, sobre o que a esposa dizia do quartinho. Ele ficou olhando para a calçada por um momento. Ela foi criada no interior. Sabia de coisas que a gente da cidade não sabe mais. E ela cuidava? Perguntei. Cuidava. Toda semana. Com oração, com vela, com coisa que eu aprendi a não perguntar o nome. Não sei o que morava naquele quartinho além do Henrique por 10 dias. Não sei o que segurava a janela por dentro, impedindo ele de sair. Não sei o que eu ouvi naquela madrugada. O Faruque sabe. Ficou 10 dias em alerta silencioso, apontado para a direção certa. Meu nome é Fernanda Queiroz, 29 anos, designer freelancer desde os 25. Trabalho melhor sozinha, em silêncio, com a janela aberta. Minha mesa fica de frente para a janela da sala. Do outro lado da rua, no segundo andar do sobrado em frente, havia uma janela que ficava acesa toda noite até depois da meia-noite. Luz de abajur, amarelada. Durante 3 meses, essa janela foi parte da paisagem do meu trabalho. Pensava que era alguma pessoa. Escritor. Alguém que dividia a madrugada comigo por razões parecidas. Estava completamente errada sobre quem era e sobre por que a luz estava acesa. Na primeira semana de outubro, a janela apagou mais cedo, 1 hora antes do padrão. Registrei, voltei para o trabalho. Na noite seguinte voltou, mas diferente, luz branca, não o abajur, lanterna ou celular numa sala que deveria estar escura. Na terceira noite, a luz piscou. Acendia, 5 segundos, apagava, 5 segundos, acendia, 3 vezes seguidas. Fiquei olhando por um tempo longo. Liguei para a imobiliária. A mulher que atendeu ouviu meu relato e ficou em silêncio. Depois disse que ia verificar. Ligou de volta 40 minutos depois. A inquilina do segundo andar tinha comunicado à administradora 2 dias antes que estava com medo do ex-namorado, que ele tinha aparecido na calçada. Que ela estava com medo de acender o abajur, porque ele sabia que aquela era a janela do cômodo onde ela ficava à noite. A luz branca era ela se movendo no escuro, e a luz piscando era pedido de socorro lançado para qualquer direção. A administradora acionou a polícia naquela noite. Eu fiquei na janela acompanhando. A viatura chegou, ficou 2 horas, foi embora. A janela do abajur amarelado voltou a acender no dia seguinte. Pensei que tinha acabado. Não tinha. 2 semanas depois, numa quinta-feira de madrugada, acordei. Eram quase 3 horas. Fui beber água, passei pela janela da sala, olhei para o sobrado de frente por hábito. A janela do meio estava acesa, com o abajur amarelo, no horário de sempre. Mas havia alguma coisa diferente que eu levei um momento para entender. A silhueta de alguém. Em 3 meses olhando para aquela janela, eu tinha visto a sombra da inquilina várias vezes projetada pelo abajur, humana no contorno. Uma silhueta em movimento, vivendo. A silhueta naquela noite estava parada, no centro do cômodo, de frente para a janela, sem mover. Fiquei olhando. A silhueta ficou olhando de volta. Por quanto tempo eu não sei. 5 minutos, talvez mais. A sensação de ser vista através de uma janela, a 30 metros de distância, de madrugada, num momento em que eu devia ser invisível. Depois a silhueta recuou devagar. Não se afastou da janela, recuou,
como quem vai sumindo em vez de se mover, e a luz do abajur apagou. Fui dormir com aquilo na cabeça. No dia seguinte, liguei de volta para a administradora. Perguntei como a inquilina estava, se tudo tinha ficado bem depois da ocorrência policial. Uma pausa. A senhorita não sabe? Não sei o quê? A inquilina do segundo andar. Ela foi encontrada no apartamento na semana passada. Morte por parada cardíaca, segundo o laudo. Ela morava sozinha. Ninguém percebeu imediatamente. Não respondi. Agradeci e desliguei. Fiquei na cadeira da sala por um tempo longo, olhando para a janela do sobrado em frente. A janela do segundo andar estava escura. Tinha ficado escura desde a noite da viatura. O abajur não voltou, como eu tinha pensado que tinha voltado. Eu tinha olhado de novo na manhã seguinte e a janela estava escura. Mas eu a tinha visto acesa de madrugada, 2 semanas depois, com o abajur amarelo, no horário de sempre, com uma silhueta parada no centro do cômodo, de frente para a janela me olhando. Não sei o que vi naquela madrugada. Só sei que era o horário de sempre. E que a forma de ficar parada na janela me olhando não era a forma de alguém que estava vivo. O apartamento foi esvaziado pela família e deve entrar em processo de locação de novo em breve. Continuo trabalhando com a janela aberta de madrugada. Continuo olhando para a rua nos intervalos entre uma tarefa e outra. 3 meses de janela acesa. E eu nunca soube o nome dela.